que é seletividade para você? O que você considera seletividade? Então, seletividade é uma recusa alimentar, seletividade a gente considera uma falta de apetite e um desinteresse pelo alimento. É ir comendo cada vez menos alimentos. E aí claro, aqui a gente está falando em graus diferentes de seletividade. Existem graus muito mais altos, existem graus menores, existem crianças que comem ainda uma variedade de alimentos e existem aquelas crianças que não comem nada, né? Que têm uma dificuldade alimentar mesmo, né? Que não conseguem comer por conta dessa dificuldade alimentar. Né? Mas e aí? Se é um comportamento que a gente vê nas famílias, em casa, principalmente na fase pré-escolar, o que a gente pode fazer ou como a gente pode evitar para que isso não fique tão acentuado? Para que a gente consiga conduzir da melhor forma. Porque, de fato, se a gente não consegue conduzir esse comportamento da forma como ele deve ser conduzido, ele vai só se estendendo até ali a adolescência. Então é algo real que acontece, mas que se a gente não sabe como conduzir, é um comportamento que vai com certeza se prolongar. Então, quais são as causas da seletividade alimentar? O que leva o meu filho a ser seletivo? Na verdade, seletividade alimentar é um termo muito amplo e que não existe assim uma definição muito concreta. Não sei se você já ouviu falar no termo picky eater. No exterior eles chamam seletividade assim, os famosos picky eaters, né? Aquela criança que é seletiva e que não come. E não existe assim uma causa pré-estabelecida, uma causa bem definida. Na verdade, o que a gente sabe é que uma introdução alimentar mal conduzida pode culminar numa seletividade alimentar. Você não evoluir a consistência da alimentação no tempo oportuno pode caminhar para uma seletividade alimentar. Uma introdução alimentar tardia de alimentos sólidos pode caminhar para uma seletividade alimentar. Quando você pressiona muito a criança a comer, né, quando o ambiente é muito desfavorável, pode sim caminhar para uma seletividade alimentar. E existem também fatores que podem prevenir essa seletividade alimentar, que pode proteger contra essa seletividade. Quais são as consequências da seletividade alimentar? Uma ingestão de menor variedade de alimentos, de nutrientes, que pode caminhar para um baixo peso, que pode caminhar para uma desnutrição, que pode caminhar para uma anemia, né, para uma carência de nutrientes. Geralmente os nutrientes fibra, zinco, ferro são os que mais comuns em crianças seletivas. E muitas vezes essa seletividade alimentar ela se inicia por conta de uma luta, uma briga pelo controle. A criança quer ter o controle, os pais querem ter o controle. E é claro, muitas vezes a criança ela vai reagir a um determinado alimento porque ela não gostou da textura, porque ela não gostou do sabor, ou porque ela não quer comer aquele alimento. E ela vai reagir a ele. E essa recusa, né, é uma expressão de um comportamento esperado, de um comportamento normal, que é a neofobia, que é aquele medo de comer, que se inicia ali por volta de 1 ano e meio, 2 aninhos da criança, e que é um comportamento normal, né? Ou então por conta de outro sentimento da criança. E a criança quer ter o controle. Ela quer te mostrar que ela não quer comer aquilo e pronto, acabou. E você também quer ter o controle sobre aquilo. Você quer mostrar para ela que você que manda e que ela precisa comer aquele alimento. E, claro, há uma enorme pressão, né, sobre os pais para fazer com que a criança coma saudável, para fazer com que ela tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Né? Tem sim essa pressão grande entre os pais. A gente vê muito isso. Né? Na casa de todo mundo tem essa pressão. E os pais, eles entram nessa dinâmica da alimentação já nervosos, estressados, ansiosos, porque já tem essa pressão. Meu filho precisa comer. Mas e se meu filho não quiser comer? Como que eu vou conduzir isso? E se meu filho tá chorando para não ter que comer? Eu vou forçar, eu vou pressionar,
né? E as crianças, elas sentem essa pressão toda ali no ambiente, na alimentação, e eles entendem que esse momento da refeição é algo que preocupa os pais. E a criança, ela já vê naquilo ali uma oportunidade para ter esse controle, né? Ou então, e aquilo lá já vira uma batalha muito grande, né? E essa luta pelo poder, ela começa já nesse momento, né? A criança não quer comer, mas o pai e a mãe quer que ela coma. A criança quer estar no controle, mas a mãe e o pai querem também estar nesse controle. E essa luta pelo poder, né? Essa batalha pode estar passando a informação errada para a criança sobre a alimentação. A criança vê nisso uma obrigação. E quem quer fazer alguma coisa obrigado? Ninguém quer fazer nada obrigado. Se a criança recusa um alimento e a gente pressiona a criança para ela comer, a experiência por si só já é algo muito negativo. Porque já tem ali uma batalha muito grande naquele momento da refeição. E talvez a criança não quis comer por estar irritada, por estar com sono, né, por estar nervosa, ou por não estar com fome, ou por querer outra opção e não querer aquela opção que o pai ofertou, que a mãe ofertou. E aí o que a criança diz? Eu não gosto disso, né? Para que ela não tenha que comer. E na verdade, nós ensinamos esse vocabulário para a criança. Se ela come um alimento, você logo pergunta, você gostou? É gostoso, né? Você gostou, quer mais um pouquinho? E a gente já está ensinando isso para a criança. E aí o que a criança faz? Para ela ter que se livrar daquele momento de uma vez por todas? Ela diz que não gosta. Né? E quando a gente sabe que até os 5 aninhos a criança ela ainda está desenvolvendo as suas preferências alimentares, suas preferências pelos sabores. E aí quando a gente diz, você gostou? A gente já está reforçando esse pensamento na criança. A gente já está colocando esse pensamento nela, que ela vai comer se ela gostou e que se ela não gostou, ela só ela dizer, eu não gostei, e aí tá tudo certo, ela não precisa comer mais. Então a gente precisa repensar, inclusive, a forma como a gente fala com a criança, a forma como a gente aborda e como a gente conduz, né, todo esse ensinamento para a criança. Na verdade, o que a gente quer sempre saber se há uma forma de evitar que o seu filho se torne seletivo. E sim, há essa forma da gente evitar. Né? A gente quer. Como que a gente reverte uma questão de uma seletividade alimentar? Esse é o objetivo dessa live, é te ajudar e te mostrar o caminho para que você não caia nessa questão que é tão difícil para a gente conduzir, a questão da seletividade alimentar. Nenhuma mãe, nenhum pai quer vivenciar um momento de seletividade, de exigência alimentar da criança. Né? Comer todo dia as mesmas coisas, cozinhar uma refeição separada para a criança, lutar em toda a refeição para fazer com que uma criança coma uma colherada, né? Para que a criança coma algo, é algo muito estressante, né? E é algo que não passa pela cabeça de ninguém. Eu mesmo já atendi várias famílias, né, de mães falando que entrou em depressão porque a criança não come, que deixou de ofertar a comida para a criança porque aquilo lá se tornou um martírio, que não consegue tá no mesmo ambiente com a criança porque sabe que a criança não vai comer e que ela não quer experienciar aquele momento de novo. Então é algo que vira assim, uma situação muito dramática e esses casos chegam até mim e é muito difícil depois conduzir essa situação com a família. Eu já tive questão de mãe procurar psiquiatra e tomar remédio porque vira uma situação assim tão tenebrosa que vira algo realmente comportamental e a família não quer vivenciar aquilo lá, porque é algo estressante, é algo que tira a gente do sério, né? Quem quer ver uma criança não comendo? Quem que quer ver toda vez ter que fazer um alimento diferente para a família, um alimento diferente para a criança, né? Um alimento diferente da casa? E mesmo assim, mais de 50% das famílias rotulam seus filhos como sendo seletivos. Como crianças que preferem doar todos os seus brinquedos a ter que experimentar um alimento novo ou a ter que comer uma colherada de um determinado alimento. Então é algo que deixa os pais, né, de cabelo branco, de cabelo em pé, porque a maioria dos pais falam que os seus filhos são seletivos e que não comem. Mas há boas notícias, né? Muitos estudos têm mostrado que há muitas maneiras da gente evitar essa alimentação seletiva no bebê
ou na criança pequena. Então, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente na alimentação do seu filho? O que você acha que você fez na introdução alimentar que você gostaria de não repetir, que você gostaria de fazer diferente? E muitas vezes eu recebo no consultório pais que me dizem isso. Não porque, eu estraguei tudo. Se eu tivesse essa noção, se eu tivesse recebido essa informação durante a introdução alimentar, eu teria conduzido de uma forma diferente. Ou então, eu recebo muitos pais assim, que já tem um filho e que deu tudo errado na introdução alimentar, mas que quer fazer diferente com a outra criança, que quer conduzir de uma outra forma aquela alimentação da criança. Então eu recebo muitos pais assim também, que gostaria de ter tido mais equilíbrio durante a introdução alimentar, que gostaria de ter feito de uma forma diferente a introdução alimentar, quando a criança rejeitou aquele alimento, que gostaria de ter conduzido de uma forma diferente. Então, isso sempre surge para mim nas consultas e é algo que eu gostaria, sim, de trabalhar muito assim com vocês nas lives para ajudar a conduzir de uma forma melhor essa introdução alimentar. Então não pense que você é única, que só acontece na sua casa, e muitas vezes a gente só recebe as informações que são úteis depois de já ter acontecido, principalmente na alimentação infantil, né? Na alimentação das crianças. Muitas vezes acontece isso, da gente receber a informação que seria valiosa naquele momento, mas o momento já passou. Mas não pense que não tem como você reverter, que não tem como você melhorar toda essa questão.